E uma das grandes preocupações que nós temos é, evidentemente, com o meio ambiente. Ainda não nos convencemos que o meio ambiente é um verdadeiro santuário que deveria ser tão bem cuidado como cuidamos desse santuário de Nossa Senhora Aparecida. E, no entanto, até hoje, ainda parece que nós não conseguimos assimilar. Tem pessoas até que não gostam muito quando se fala em meio ambiente, mas a verdade é que a natureza vai se cansando, vai ficando doente e as consequências desabam em cima do ser humano, né? Mas é melhor conversar sobre isso com quem está lidando. Nós tivemos um período muito forte daquelas queimadas no Pantanal, né? Queimadas que devoraram assim muitos quilômetros quadrados da natureza, causou assim um prejuízo imenso para o ser humano, não prejuízo econômico, para o ser humano. Mas eu queria conversar então com Dom Francisco Biazin, que é administrador apostólico de Corumbá. Seja bem-vindo, Dom Francisco. Bom dia, padre. Bom dia a todos os telespectadores da TV Aparecida. Estamos felizes de poder expressar, não é, o interesse da TV Aparecida para com o assunto ambiental, não é, para Sim. com a ecologia integral. Isso. Dom Francisco, o senhor é administrador apostólico de Corumbá? Sim, senhor. Sim. Desde o dia 4 de dezembro do ano passado. Ah, Daqui que a pouco bom. completa um ano. Mas o senhor já esteve de bispo diocesano em outra diocese? Sim, em Pesqueira, nos anos de 2003 a 2011, e em Barra do Piraí, Volta Redonda, de 2011 até 2019. Que bom, né? Mas hoje o senhor virou administrador apostólico de Corumbá. Que bom poder conversar com o senhor, né? E o senhor, então, sente muito de perto esse acontecimento trágico que foram essas queimadas aí em toda a região do Pantanal, né? Espero que já estejam superadas, né, em tudo que... Pelo menos as chuvas devem ter acalmado um pouco tudo isso, né? Isso, a chuva praticamente assim deixou a natureza se refazer. Nestes dias eu fui até Campo Grande, são 430 quilômetros, está tudo verde. Porém, os prejuízos foram enormes. Posso imaginar, né? E aí seria interessante que o senhor dissesse essa ligação profunda que existe entre o meio ambiente, né? Essas queimadas no Pantanal. Em que ponto que elas atingem não somente agronegócio, mas atingem assim os moradores, o povo que vive ali, né? Como que foi essa sobrevivência desse povo tão perto e convivendo com as queimadas? Foi difícil, padre, porque por meses nós estivemos assim respirando a fumaça das grandes queimadas. Sim. Inclusive não precisava de nenhum instrumento, basta ter olho para ver, não é? E olfato para cheirar. Meses e meses, dia e noite, praticamente o povo do Pantanal respirou fumaça com grande prejuízo, sobretudo das crianças, dos idosos e das pessoas que têm algum problema respiratório. Os hospitais estavam cheios de pessoas e eu diria, isso tudo cria também uma espécie de fatalidade dentro das pessoas, porque não tem saída. Quer dizer, não se vê saída, né? Graças a Deus que choveu bastante nestes últimos 2 meses e agora parece que tudo voltou ao normal entre aspas, porque, repito, os prejuízos foram imensos para a natureza e, sobretudo, para o ser humano, como acabamos de falar. Certamente entende a parte também da saúde afetada fortemente, né? E isso é importante. Então a gente percebe essa relação que existe entre o cuidado com o meio ambiente, né? Faz parte, claro, né? Eu gostaria de lembrar poucas frases, ou melhor ainda, alguns conceitos que o Papa Francisco, na Laudato Si, expressa de uma maneira muito bonita e muito forte. Ele usa por 2 vezes na encíclica Laudato Si a palavra tudo está interligado. É muito forte, sabe, esta expressão, porque afinal ele diz a falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza
traz inscrita nas suas próprias estruturas. Quando na própria realidade não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza, porque tudo está interligado. E o ser humano não pode se declarar autônomo da realidade e quando se constitui como dominador absoluto, desmorona a própria base da sua existência, porque no lugar de realizar o projeto de Deus como colaborador de Deus, ele praticamente acaba por promover a revolta da natureza. São palavras fortes, repito, né, que colocadas no contexto não somente do Pantanal, mas das grandes queimadas que tomaram conta do Brasil 2, 3 meses atrás, impressionam, né, porque trazem a responsabilidade dentro da consciência de cada pessoa. Agora, a quadrilha da fumaça, padre, é uma quadrilha muito bem organizada, viu? E como é difícil achar as pessoas. E quando a polícia, enfim, as forças da ordem, também os poderes públicos conseguem assim ver quais são, o máximo é uma multa. Porém, a mentalidade deve mudar. Deve mudar realmente a maneira de encarar a relação do ser humano com a natureza e com tudo aquilo que faz parte da vida do bioma em que ele vive. A gente vê tanto inundações como queimadas, né? É um grito desesperado da natureza, né? Dizendo que não aguenta mais tudo aquilo que é exploração constante, essa loucura de explorar ao máximo até a última gota. Esquecemos que a natureza é vida, né? A natureza é vida. E pense que nestas queimadas, juntando todas as queimadas das últimas 2 gerações, aqui no Pantanal, praticamente foram queimados 3 milhões de hectares. Tem cientistas que projetam também para o futuro. E dizem, do Pantanal, se continuarmos desta feita, no fim deste século não ficará mais nada. Poderemos ver fotografias e reportagens, porque ele acabará. Quer dizer, não suporta mais, né, o Pantanal, a realidade das queimadas. Exatamente. E o Pantanal, que é uma fonte imensa, né? Nossa, tem uma biodiversidade. De água, de tudo aquilo que a gente necessita para a vida humana mesmo. Claro, né? claro. E, de repente, a gente vai esgotando essa reserva toda. Eu creio que uma coisa importante, o senhor pode confirmar ou não, né? É que, realmente, a questão do meio ambiente é uma questão de vida para todos nós, né? E é importante que não cheguemos a esse ponto de deixar que aconteça, né? Eu acho que todos nós deveríamos ser vigilantes da natureza, vigilantes do meio ambiente. Caso contrário, né, nós vamos perder a nossa fonte de vida maior que temos, que é o ar que a gente respira, né? É a água de que necessitamos. Eu vejo uma certa relação, a queimada acontecendo, as inundações acontecendo, né? É como se a água e o fogo fossem os primeiros gritos desesperados da natureza para sobreviver. O Papa Francisco, padre, colocou num moto próprio que ele escreveu, não é? Entre os pecados graves, colocou o pecado ecológico de quem agride a natureza. Deve-se criar uma consciência a partir de nós cristãos, porque a natureza, o cosmos, não é? A Mãe Terra, são dons de Deus. Portanto, nós agredimos, de certa maneira, o próprio Criador que nos deu. É como se um filho recebesse uma enorme herança, não é? Do seu próprio pai e não fizesse caso ou destruísse. É uma ingratidão muito grande para com o amor de Deus que criou tudo e viu que tudo era bom, né? E deve continuar bom. Este que é o problema. Exatamente. Portanto, criar uma consciência nas pessoas. Pois é, eu acho também que, Dom Francisco, entra uma responsabilidade pessoal nossa, né? Porque às vezes a gente vê algo acontecendo lá num canto, a gente está distante e não pensa que começa aqui em casa a minha responsabilidade.
né? Essa responsabilidade que o Papa traduz muito claro, é uma responsabilidade moral, né? Isso mesmo. Se você é uma pessoa de fé, você tem também uma resposta e uma responsabilidade moral, né? Como que a gente conjuga, digamos assim, essa responsabilidade maior, né? Que é pelo cosmos, é pela terra, pelas regiões do Brasil, mas uma responsabilidade pessoal, Pessoal, de cada isso pessoa, mesmo. de cada família. Isso mesmo. É muito importante que a gente tenha um olhar, como se diz, né? Não é de hoje, um olhar local, portanto, cada um no seu ambiente, a partir de pequenos gestos, sabe? Até Sim. do gesto de jogar fora uma bituca, por assim dizer, ou de queimar o lixo da casa, esta é a realidade local. E fazer disso cultura. Isso deve entrar na cultura das novas gerações, de nós adultos, que não deve se continuar. É pecado, deve ser confessado e, sobretudo, exige uma profunda conversão pessoal, familiar e comunitária. É muito bonito porque tem crianças, por exemplo, que chamam a atenção dos pais. Isso eu escutei, né? Que vê o pai, por exemplo, jogar enquanto estão indo para as férias, não é? O papel de uma balinha que está chupando fora, e pai, não deve ser feito, ou outras coisas até, não é? Quer dizer, como é bonito ver que as crianças, como sempre, são a nossa própria consciência e o desejo de um futuro melhor. E é tão importante porque quase sempre nós vivemos num Brasil de um espaço imenso. A gente tem consciência de um país imenso, né? Mas não do cuidado que a gente tem, né? É isso mesmo. Eu, desde criança, escutava: com fogo não se brinca. É isso com mesmo. Fogo não... Isso os pais já o tempo todo estavam ali atentos: com fogo não se brinca, né? E isso quantas mesmo. Vezes saímos nós a apagar fogo aqui e ali, né? Então, eu creio que essa dimensão que o Papa nos coloca é uma consciência moral, né? Não é um cuidado apenas físico, é uma responsabilidade moral. E talvez seja isso que está nos faltando. A questão ambiental tem que entrar na catequese também, né? Isso mesmo, isso mesmo. É importante cobrar das autoridades ações eficazes, né? Sim. Mas a autoridade não poderá nunca se substituir à consciência moral de cada pessoa. E criar também uma consciência comunitária, uma consciência ecológica, eu diria uma consciência cósmica, porque fazemos parte de um ecossistema que vai muito além do lugarzinho onde nós moramos, né? As estrelas do céu, o ar que respiramos, como o senhor disse, né? Todas as conquistas também da ciência devem harmonizar com este respeito profundo para com a natureza. Não é possível continuar numa divisão, eu diria quase que como um rasgo interior entre os nossos deveres religiosos e os deveres cívicos, entre os nossos deveres, digamos, a partir da fé que recebemos e o compromisso que a gente assume para realmente colocar esta fé bem em prática. Lembremos como é que inicia o creio, como é que inicia o símbolo da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós esquecemos este primeiro artigo do credo, né? Que é aquele que dá sustento a tudo. Eu brincando às vezes na catequese ou na pregação, é o gancho que sustenta todo o nosso credo. Não teríamos Jesus, o encarnado, a Eucaristia, não teríamos se não tivesse esta criação que é a primeira revelação de Deus. E a salvação não começa com Jesus. A salvação começa com a criação. E a criação está em andamento ainda. É isso mesmo, e está continuando, porque Deus sustenta, né? Quase que escondendo-se atrás das realidades criadas, sustenta tudo com o seu amor e continua praticamente criando. E gostaria de ter em nós pessoas que colaboram com ele, não inimigos, não pessoas que rezam contra, mas há pessoas que realmente se abrem a este imenso dom que ele nos deu. Isso, olha, muito obrigado, Dom Francisco, viu, por esta participação que nos coloca assim, bem diante dessa situação bonita. É uma questão de fé,
e não apenas de lucro ou não, de cuidado, é uma questão de fé. Somos, Deus está criando e nós somos corresponsáveis, co-criadores com Ele. Um grande abraço ao senhor, viu? Ao seu trabalho. Eu agradeço ao senhor, à TV Aparecida, né? Sempre quando vou em Aparecida, o meu coração se esquenta. Eu gosto de ir na Basílica, gosto de olhar o povo, gosto de ver gosto demais. Seja sempre bem-vindo. É como um retiro para mim, sabe? Só o fato de entrar na fila dos romeiros e quando raras vezes, porque é lógico que seja assim, não é? Também presidir alguma celebração. Olha, é um paraíso, é um paraíso. Bom, parabéns, seja sempre bem-vindo, viu? E vem aqui ajudar a manter e a criar e a educar o nosso povo para essa consciência de fé, né? Nós somos co-criadores com Deus e temos que cuidar desse mundo, senão o mundo acabará conosco. E isso é importante para nós. Um grande abraço, viu? E que um grande abraço pantaneiro, grande como Pantanal, que assim seja. Como Pantanal, Tá e ao bom. mesmo tempo, né, uma riqueza para todos. Muito obrigado, viu?